Para o Corinthians, seria melhor que Vitor Pereira ficasse ou fosse embora? Bom, meus amigos, estou aqui com o Nilson César e a gente vai conversar sobre Vitor Pereira. Deve ou não deve ficar no Corinthians? Eu acho o seguinte, não muda nada. Se ficar, ficou. Se não ficar, não ficou. Não vi nada no Vitor Pereira de extraordinário nesse ano de trabalho. O Corinthians vai ter a mesma classificação, o mesmo aproveitamento que teve com outros treinadores. Inclusive, o dele foi mais baixo do que o Wagner Mancini. Eu só acho que o Corinthians tem que resolver a vida rápido. O que não pode é ficar nisso aí. O Corinthians tem que se planejar. Se ele quer ser minimamente profissional, tem que se planejar. Ficou o Vitor Pereira, beleza. Não ficou, contrato outro técnico, mas tem que ser rápido. Não sei o que você pensa, Nilson. Eu penso o seguinte, eu acho que ele pode fazer um trabalho melhor, viu, Flávio, no próximo ano, né? Esse trabalho inicial do Vitor Pereira foi um trabalho de adaptação ao futebol brasileiro. Eles vêm para cá e se assustam, porque eles estão acostumados a trabalhar em países e eles vêm para cá trabalhar num continente. É muito diferente. O Campeonato Brasileiro está longe de ser o campeonato mais técnico do mundo, em qualidade técnica. Mas é um dos mais difíceis do mundo. Então, até para esses caras um pouquinho mais rodados, eles sentem uma diferença enorme de trabalhar no futebol brasileiro. Eu acho que esse ano do Vitor Pereira, eu também esperava mais dele. Acho que ele rendeu bem abaixo do que eu esperava. Mas esse ano foi um ano de adaptação. Então, eu acho que ficar mudando o técnico assim, principalmente o Corinthians, que o Corinthians, a aceitação de um técnico é algo difícil no Corinthians, não é positivo, não. Eu, se tivesse que botar um voto ali, eu votaria para a permanência do Vitor, porque eu acho que ele pode fazer em 2023 um trabalho melhor do que fez em 2022. Não, tua ideia não está errada, eu também defendo a permanência, mas ele tem um problema familiar importante. Família, para mim, é prioridade, então o cara tem que cuidar da vida dele. Se ficar, ok, mas também não acho que vai ser uma tragédia se ele sair, não. Acho que é um treinador, isso que você falou, ok, é primeiro ano, é mais difícil de adaptar, mas, sabe, não se dá esse tempo todo para brasileiro trabalhar, não sei por que devemos fazer isso com o técnico de fora, que vem ganhando muito mais, com uma estrutura muito maior, com um respaldo muito maior. Só isso. Se ficar, nada contra. Mas também não acho que é para o Corinthians ficar implorando, esperando até o último momento, até a última gota de suor. Se ele sair, não sei se vai acontecer alguma coisa rigorosamente com o Corinthians. Sim, vai começar do zero o trabalho, como você citou. Mas paciência, fazer o quê? Né? Eu acho que faz parte da vida. Se tiver que sair, sai e tá tudo certo também. Isso eu também concordo. Não pode ser refém, né? O cara tem que definir a situação dele. Né? Chegar aí agora, acabou o Campeonato Brasileiro, no dia seguinte já anunciar. Aí tem a última rodada do campeonato para o Corinthians, no dia seguinte anuncia, vou ficar ou vou embora. Não tem que ter muito postergar mais isso. Aliás, não dá nem tempo de postergar, porque se o Corinthians quiser um novo treinador, ele tem que ir atrás desse treinador urgentemente. Então, nesse aspecto, eu concordo com você. A diretoria tem que exigir do Vitor uma resposta assim que terminar o... Já era para ter ocorrido, né? Mas já que não ocorreu, pelo menos no dia seguinte, pós-fim de Campeonato Brasileiro, a diretoria deveria exigir uma resposta para ver se ele fica ou não. Mas o Corinthians precisa, sei lá, igualar Flamengo, Palmeiras. É difícil. Eu acho que o ano que vem é mais um ano que o Flamengo e o Palmeiras vão sobrar no pelotão. Não, e aí, a gente imagina, a gente torce para que tenha um mínimo de planejamento. Não sei se é o caso aí. Mas se tiver, tem que trabalhar com o cara que vai ser o comandante dos jogadores. Vai contratar quem? Vai ter respaldo de quem? Vai ter aval de quem? Vai contratar jogador do Vitor Pereira? Vai contratar jogador da diretoria? Tem que contratar jogador do treinador. O que você quer fazer? Claro que a gente não tem, quando a gente não está nadando em dinheiro, não dá para trazer exatamente o que se quer. Nem o Vitor Pereira teve os jogadores que ele queria. Ele gosta de jogar marcando ofensivamente, ele gosta de um tipo de jogo que ele nunca conseguiu implementar no Corinthians, porque não tinha jogadores. Os jogadores estavam aí, embora de bom nível, jogadores já com mais idade, sem a mesma condição de outros tempos, então ele não conseguiu implementar. Mas você tem que dar um mínimo de condição para o treinador, que tipo de jogador ele quer. Tá, quem é o treinador? Você não sabe nem quem é o treinador, como é que você pode planejar alguma coisa? Esse é o ponto que o Corinthians já deveria ter resolvido. Só um detalhe, eu fui fazer um podcast lá com o Duílio Monteiro Alves e eu senti que o Corinthians tem muita vontade que ele fique, porque ele tem uma afinidade muito grande com o Duílio, com o filho do Adilson, né, que é o atual presidente do Corinthians, e os líderes do grupo do Corinthians, os jogadores mais importantes do grupo, também gostam muito do Vitor Pereira, sabe? Então, eu acho que se tiver essa coisa
da afinidade entre diretoria e treinador, deve ficar. É um dos fatores que deve estar pesando para essa dúvida dele aí, é esse laço que ele criou com a direção do Corinthians, com os jogadores mais importantes do Corinthians. E no fundo, eu sinto que ele tem uma vontade de permanecer. Se ele não tivesse vontade de permanecer, eu acho que o Vitor já teria dito. Vou torcer para que o glorioso Vitor Pereira fique para ver o que vai acontecer com o Corinthians na temporada de 2023. E a bem da verdade não é que ele está esnobando, né? Ele tem um problema de uma doença da sogra e parece que está gerando também problema com a esposa. E aí fica mais complicado. Valeu, pessoal!